Fala, galerinha! Estamos aqui em mais um episódio de Audaciosas com o apoio da Lumos, que fez a nossa identidade visual, Detalhes Personalizados, que fez a nossa caneca. E hoje... estamos com o Rodney, que eu tô ensaiando desde a hora que eu cheguei, gente, pra não errar o nome, pedindo Deus pra me dar essa honra, que é o dono do Burger Club, que é uma pizzaria aqui em Petrópolis, maravilhosa, que tem uma curiosidade, gente, a pizza é quadrada. Eu fiquei chocada quando eu fui. Eu falei, o que é uma pizza quadrada? Pizza quadrada. E tem música também. Tem várias bandas muito legais. E assim, gente, é um ambiente muito gostoso pra você estar com essa família. Rodney, se apresenta aí pra galera. Prazer, né? Como ela apresentou, eu sou o Rodney, né? E sonhador aí desse projeto todo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso tudo. Ah, não, calma aí, gente. Hoje nós temos o André aqui com a gente. O André é nosso quebra-galho. Quando não pode alguém, a gente bota ele. Hoje eu sou André Vitória. Quando não é André Carol, André Vitória. Thaís não cai Vou nunca. faltar pra tu poder ficar no meu lugar, tá? Só falta eu. Isso aí, estamos aqui nos estúdios, né? Uma honra inenarrável estar participando. Sorriso aqui que fica com no essa, rosto dele quando Ah, ele eu participa, né? essa molecada aí, fazendo essa zona aqui na internet. Estamos juntos, é um prazer aí, Rodney, recebê-lo aqui no O prazer estúdio. é todo nosso. Rodney, conta um pouquinho pra gente como é que foi tua história pra você chegar onde você chegou hoje. Então, o Burger, na verdade, foi uma proposta meio louca, né? Porque eu já tinha um outro segmento, não tinha muito tempo. E a gente tirou umas férias na Bahia e eu falei com a minha esposa, falei, pô, vou montar um restaurante. Já tinha essa noção, né? Já tinha trabalhado com meu pai, que foi dono do Barbaridade durante um tempo. E o gosto pela culinária, né? E fazia em casa para os amigos e todo mundo, poxa, curtia muito o que eu fazia. Então você botava a mão na massa. Sim, projeto... Gente, eu desenvolvimento amo. do cardápio, né? Todo o cardápio, que parece uma bíblia, né? Como muita gente fala. É muita opção. É muita opção. Então, todo o cardápio foi pensado por mim, nas madrugadas, com o computador no colo. Vamos lançando uma coisa, lançando outra. Os nomes dos sanduíches, todos com o nome de carro antigo, né? Uns sanduíches ousados também, são mais de 30 variedades de sanduíche. A gente tem sanduíche de carne de sol, sanduíche de camarão, Ai, camarão. mais os hambúrgueres, né? Então, são várias opções realmente diferenciadas, né? Caramba! Já deu vontade, deu O fome. André já deve ter deu comido uns vontade. 499 lá. Eu fiquei com fome agora. Ficou Vou ter com que ir pra lá fome? depois, hein? Não, me diz um momento que você não tá com Eu fome. não sei, gente, é verme. A gente tá falando do burger há um tempão, né? Já. Tá. Há um tempão. Pô, será que ele vem e tal? O pessoal tá pedindo pra você aproximar um pouquinho do teu microfone. Aí. Vamos. E aí, o que acontece? A gente fica muito feliz de você estar aqui, porque, na verdade, todo o processo de adaptação aqui do podcast, o processo de crescimento do programa também tem a ver com o crescimento do empresário, né? Eu venho acompanhando as meninas desde sempre e trazê-lo aqui, eu acho que a gente vai conseguir contar um pouco da história real do que está acontecendo também na cidade, né? Sim, Com relação a sequência pandemia, e de repente a pandemia sumiu. Eu me lembro naquela semana da quinta, sexta, sábado e domingo, antes da tragédia, onde a gente ia tocar, e aí acabou que estava aquele pandemônio, tem show, não tem, vai acontecer, não fiscalização pode, em cima, vai né? fechar, fiscalização lá, era Guarda Civil, todo mundo em cima, e de repente veio a tragédia e aquele assunto ele se Morreu, apagou. né? Verdade. Né? Como foi para você essa semana em especial? Depois você conta um pouquinho. É uma do semana teu... de incertezas, né? Como está sendo, né? Desde a nossa inauguração, a incerteza bateu na porta, porque inauguramos 29 de novembro de 2019, Nossa. tivemos 3 meses para poder trabalhar, né? Mostrar um pouquinho do nosso serviço, sendo que 8 de janeiro de 2020 já veio a primeira enchente, né? Que foi devastadora, onde acabou com a fábrica, né? Destruiu 15 anos de trabalho, que é a fábrica de uniforme, que era o meu primeiro segmento. E em fevereiro ainda sofri um acidente de moto, fiquei 30 dias aí sem poder pisar, sem poder acompanhar tudo de perto. A gente ainda teve que mudar a fábrica de local, reestruturar a fábrica para recomeçar. E aí logo depois veio o lockdown e parou tudo, né? Parou as escolas, que era o nosso forte, os uniformes escolares. E aí a fábrica ficou para um segundo plano, embora eu me voltei à fabricação de máscaras naquele momento. A gente conseguiu fabricar alguma coisa, mesmo ganhando centavos, mas dava para pelo menos manter alguma coisa da minha despesa pessoal, porque os funcionários a gente conseguiu suspensão, né? E
Conseguimos relaxar um pouquinho com a folha de pagamento naquele momento, mas o empresário não teve ajuda de nada, né? A gente, gerador dos empregos, a gente não teve nenhum benefício, nenhuma ajuda, nenhum auxílio. Tivemos que nos virar com recurso próprio. Né? Então, manter aluguel, luz, água, tudo, funcionário, estoque para recomeçar, porque depois de 5 meses parado você precisava recomeçar, sem ter dinheiro para recomeçar. Né? Então, assim, foi realmente um desafio muito grande. Tem horas que eu paro para pensar, eu não sei como a gente conseguiu realmente dar a volta por cima. Né? Foram momentos de muito desespero. E aí aquela perseguição, né? com a fiscalização, porque Petrópolis é uma cidade onde a gente tem uma perseguição o tempo todo. Aí você consegue ter um pouco de paz, daqui a pouco troca o governo, a perseguição continua. Né? É uma cidade onde as pessoas têm medo de se manifestar, porque vão te perseguir, vão, né? Então, assim, eu falo o que eu penso, eu boto a boca no mundo, tá errado, eu vou gritar mesmo, se vierem para cima de mim, seja o que Deus quiser, porque a gente chega a um ponto que a gente está disposto a tudo, né? E aí é isso, aí surgiu o Burger Club numa viagem que a gente fez para Bahia. Eu falei com a minha esposa, poxa, vou montar, mas era uma proposta para ser um pubzinho, um espaço para reunir os amigos que curtem o carro antigo, né? Para ter a proposta era só os sanduíches com alguma coisa de petisco, com chopp. E aí, em fevereiro, devido à enchente de janeiro, o espaço foi cedido, né? Ficou vazio, a gente alugou o espaço maior, tendo em vista que em dezembro, a gente já tinha explodido com um mês de vida, né? A gente já tinha feito um sucesso muito grande. E aí ampliamos o cardápio, ampliamos tudo e 15 de março, que foi um dos últimos dias que a casa lotou, até com show de concreto humano, né? Aquilo estava lotado. Falei, caramba, deu certo, poxa, que legal. Essa sensação. E todo mundo elogiando, né? Que a gente tem uma política de contato com os clientes, de fidelização, de ir na mesa, bater papo, saber um pouquinho da história de cada um, assim como gostam de saber da minha história também. E com isso você cria amigos, né? As pessoas não vão no Burger Club, as pessoas vão no Rodney, quando todo mundo fala. Então isso acaba sendo muito legal. E é uma proposta diferente realmente na cidade, né? Não só de espaço, a proposta de música, de entretenimento, esse carinho com o público, né? De a gente ter esse contato direto. Sim. Que Petrópolis hoje você quase não vê mais o proprietário dos estabelecimentos, né? Você lida o tempo todo como funcionário, onde o funcionário é cobrado pelo patrão o tempo inteiro, mas o patrão, na verdade, não sabe quais são os problemas da casa, né? Então, ali eu acompanho, eu direciono o atendimento, eu quero saber se está tudo bem, se tem alguma crítica, é o momento da gente corrigir, né? Não deixar aquela crítica sair dali, né? Aquela insatisfação sair ali do restaurante. A gente consegue resolver ali naquela hora, né? Exatamente. E com isso a gente vem crescendo, né? A gente vem crescendo. Como a minha gerente do banco falou, vocês conseguiram se tornar sucesso em meio a tanta crise, em meio a tanto desespero. Né? Então, realmente, é a vitamina que a gente tem para poder continuar. Né? Porque, realmente, a gente não tem apoio de nada, nem de ninguém. Né? Veio o lockdown, foi na raça mesmo, segurando lá no chifre do boi. E depois veio essa tragédia de novo, né? Aí vem as promessas de empréstimo, disso, daquilo. Né? Fomos afetados aí 4 vezes pelo alagamento. Não perdemos grandes coisas dessa vez, como foi em 2020 que eu perdi a fábrica toda. A fábrica também era ali no Bing? Era atrás do Burger, né? Num galpão atrás. 2020 realmente foi mais devastador. Depois a gente até se preparou, a gente colocou as comportas, as válvulas de retenção, achando que isso poderia evitar, mas não evita. A água entra mesmo, não tem o que fazer. E aí, quando você vê um sentimento de impotência, que não tem o que fazer, você não sabe o que fazer, a água vai tomando conta de tudo e só as lágrimas vão rolando, desespero. Né? Meu filho chorando, minha esposa chorando e a gente sem saber o que fazer. E a hora que tu pega o telefone e vê que a cidade toda estava passando por uma situação ainda pior do que você estava passando, você fica realmente em desespero de como serão os próximos dias, né? Como você, mais uma vez, vai ter que recomeçar. É verdade. A gente viu muita gente passando por isso, né? Sim. Reconstruindo, aí um mês depois agora, né? Esse ano teve a chuva de novo e aí destruiu de novo. E... porque depois teve a do dia 15 e teve uma outra... 16 do mês... teve uma foi dia 15 muito, o tempo foi muito curto. Então, assim, teve alguns estabelecimentos que eu vi que conseguiram se recuperar um dia antes de perder tudo de novo. Exatamente. A gente tá conversando sobre isso. Tem que ser muito corajoso. Cara, tem que ter muita raça para você não desistir.
É Porque, complicado. às vezes, a pessoa tinha acabado de... É caro, é muito caro você ter um estabelecimento legal, para você ter uma cadeira legal, uma decoração legal. E você perde tudo. De repente, você consegue reconstruir. Você perde tudo de novo. É muito Não, difícil. e numa cidade, num país que você não tem apoio de nada, né? Então você vai perdendo. Tudo aquilo que você conquistou na sua vida, você vai perdendo. Você vai vendendo um carro, vai vendendo uma moto, vai vendendo aquilo que você tem, vai vendendo um imóvel, vai vendendo alguma coisa. Porque você tem um sonho, né? Aquilo ali é o teu sonho. Então você acha que em algum momento isso vai passar e que esse sonho vai dar certo. Então você acaba se desfazendo das coisas, você passa a ser devedor, né? Coisas que você trabalha para não ser, mas aí você deixa de ter recursos, você acaba sendo devedor. Então você deve um pouquinho aqui, você deve um imposto lá, você vai atrasando coisas que entre aspas, você pode atrasar, que são os impostos, achando até que em algum momento você vai ter alguma anistia, que na verdade também não tem. Né? Porque você tem que salvar os teus salários, os teus aluguéis, a luz, a água. Quantos funcionários, mais ou menos, tem A ali gente no chegou a Burger? 16, hoje a gente tem 12 e com suporte de freelancers no final de semana, né? Caraca, Então, é às uma vezes, equipe- chegam a 18, 20 Uma pessoas. equipe grande. Grande. Agora a gente está com um novo projeto, que é o nosso delivery, né? A gente está investindo pesado no delivery. Contratamos mais 3 pessoas voltadas única e exclusivamente ao delivery, porque por esse medo de que amanhã pode acontecer tudo Então, melhor novamente, já tá pode parar resguardado. tudo novamente. E a gente não teve tempo, né, de divulgar, de ter conhecimento do nosso espaço, do nosso trabalho, para realmente a gente chegar e dominar o delivery e o delivery, de repente, manter o nosso espaço. Né? Então, ficou tudo muito recente. Então, agora eu venho trabalhando no delivery justamente para poder, sei lá, ter um suporte, né? Ter alguma coisa, uma Tem renda a mais. segurança. E uma segurança, se algo acontecer, a gente tem pelo menos um recurso, né? Você entrega na cidade toda? Como é que é? Por enquanto a gente está limitado a algumas áreas, né? Por conta até mesmo da coisa começar a acontecer, para Sim. você agregar mais motoboys e tal. Mas assim, Bing, Quitandinha, Valparaíso, Centro, os distritos que ainda não, né? Sim. Que a gente ainda está um pouco freado em relação aos distritos. Ela tá chorando. Tá cheirando. Galerinha Valparaíso, Bingen, Centro, já podem pedir no É Burger, muito bom, porque, ó, gente. É Alô, delícia. Correios, Itaipava, todo mundo começa a encher o saco Chora, dele que eu ele já manda vou pra fazer lá. campanha, leve pra Correios, please. PHBR. Rodney, me fala... O que é o teu carro-chefe lá? O que a galera vai e a galera pede enlouquecida? Pois é, então, a gente conversa até entre os funcionários mesmo, né? O que a gente poderia tirar do cardápio. Então, o nosso cardápio é o carro-chefe. Né? Você vê, Aí isso é que se aí torna é muito top. legal. Aí é muito bom, eu gosto disso. Então, assim, você vê, às vezes, mesas grandes e essa mesa tem, às vezes, muitas histórias, né? Dos avós que frequentavam Barbaridade. O Barbaridade era aqui em Petrópolis? Era na Mosela, né? A gente lançou a Pizza Metro na cidade em 1990. Caraca. Né? Isso aqui é com os velhos aqui. Ó. Com os velhos aqui. Eu sou uma menina. Eu nasci em Peguei 96. essa época. Ah, pronto. Então, teu pai já Meu tinha pai e uma... meu tio montaram essa proposta, né, lá em 1990, que veio de uma feira agropecuária, de uma barraca na feira agropecuária, que deu super certo. E meu pai sempre com os dons culinários também, né, cheio das ideias, cheio de vontade. E meu tio com espaço, com dinheiro para investimento. E os dois se uniram e fizeram do Barbaridade realmente durante 20 anos aí um nome de muito sucesso. Caraca. Depois meu pai ficou doente, né? As coisas ficaram um pouco difíceis e tal. E o Barbaridade parou as suas atividades. Tentaram reabrir no mesmo local, até aproveitando o nome Barbaridade, mas não tinha mais esse vínculo com a família, né? Então, acabou não indo adiante. E eu não quis, no primeiro momento... O Barbaridade até ressurgiu novamente de forma bem interessante, porque eu queria fazer a minha história com o Burger Club, eu queria ter o meu nome com o Burger Club. Então, em momento nenhum, foi associado o nome Barbaridade. Né? Por mais que eu tinha o conhecimento das pessoas, sabiam que eu era filho do Mirim, e eu fiz a minha história. Né? Em um mês, eu consegui fazer o Burger Club ser um sucesso. E durante a pandemia, surgiu um grupo de flashback na cidade e as pessoas falando do que traziam saudade, né? Ah, no Facebook? Isso, e aí o Barbaridade foi muito apontado, né? Como, poxa, Barbaridade deixa saudade. E aí me veio na memória, eu fiz contato com a minha prima, que era a filha do outro sócio, né? Ela, cara, mesmo que você não lance agora, mas lance a ideia, vê como as pessoas vão corresponder a essa proposta. E aí o povo abraçou
A inauguração da pizzaria foi um sucesso, né? Mesmo em plena pandemia, a gente botou lá quase 300 pessoas lá. Era carro para tudo que era lado, foi uma loucura mesmo. Então, a gente viu que agregando barbaridade ao Burger Club realmente ia ser um grande sucesso. Né? Como aí vem a questão do entretenimento, o espaço todo em si, né? Ficou até mesmo o André fala, né, que é um espaço histórico, né? Porque você tem ali a história dos carros antigos. Sim. A gente tem o espaço voltado lá ao Sítio Queiroz também, que é do sócio do meu pai na época, né? Que fabrica cachaça. A arte em ferradura também é fabricada lá no sítio. Então, assim, tem aquela história... Tenho foto. Esse espaço lá gera muitas fotos, né? As pessoas curtem bastante. A caipirinha de lá é feita com essa cachaça aí? A caipirinha de lá tem essa possibilidade também, né? Você tem a caipirinha tradicional. Uma caipirinha lá, gente... O negócio foi bom. Você tem a caipirinha com a cachaça Queiroz, que é opcional, né? Você pode solicitar também. Será que eu pedi com essa? Deve ter sido, gente. Porque quando eu levantei, eu falei, Tava gente, girando Queiroz, me ajuda aqui, Queiroz. Achei que só tinha pedido uma caipirinha. Que isso, essa caipirinha aqui? Esse negócio tá muito bom, hein? E essa paixão por carros antigos aí? Então, desde criança, né, que já colecionava os carrinhos de ferro e já era aquela coisa meio louca, né? E aí, quando eu casei com a Roberta também curtia, né? Embora ela não admitia, mas ela também curtia. E aí a coisa tomou uma proporção, né? Tu vai comprando 1, 2, 3, e quando tu vê, tu tá com alguns, e a vontade de ter cada vez mais. E aí já era uma vontade que, quando mais jovem, viajando para Mariana, num carnaval, o cara tinha uma lanchonetezinha lá com uns hambúrgueres com nomes de carros antigos. E aí eu fui agregando, né, as Ficou ideias. Guardado aí, falou, opa. Aí falei, vou lançar uma coisa diferente na cidade, né? Completamente diferente de tudo que a gente vê. De todos os bares e restaurantes, e tem uma proposta assim, muito única. Muito temática, né? Muito temática. Toda a nossa estrutura, né? Os lustres são... que remetem, né, à frente de uma Kombi. Temos o bar, que é uma Kombi, né? Então, isso tudo remete eu olhando que nem criança, eu. E é legal, né? Porque traz essa sensação, né, de você estar perto dos carros, das coisas. É uma experiência. A experiência. Você vive uma experiência. Você pega o cardápio, diferente. você já olha que tem o nome dos carros. E você... O nosso slogan é: você é nosso convidado a voltar no tempo, né? Porque todo mundo volta no tempo. A gente da nossa idade, né, André? Os nossos pais. Lá, 53. Aquele Fusquinha que você não vai conhecer, né? O Herbie, eu sei, sim. Eu já vi esse filme, sim, tá, gente? Então... E assim, várias coisas que são muito legais, inclusive quando a gente vê as pessoas falando, eu falo com o Rodney, quando eu vou ao Burger, eu sempre me sinto entrando num ponto de visitação, num local cultural, ou seja, num ponto turístico. Sim. O Burger, o conceito que você conseguiu é um conceito a ser considerado e a ser visitado, né? A cidade, às vezes, as pessoas falam lá do museu, falam da Casa Santos Dumont, e eu coloco o Burger como um local que ele tem a sua particularidade e está muito bem definido. Além disso tudo, você consegue agregar a questão do entretenimento, a característica, né, do que acontece lá, sempre buscando bons músicos, né, tá buscando sempre com que as coisas funcionem na excelência, né? Inclusive o palco que foi colocado lá hoje, que eu disse a você também que, como artista, eu fiquei feliz da casa ter um palco, né, numa posição estratégica, com um bom som, que respeita o artista também, a forma com que você trata o artista lá. É uma forma profissional, porque isso é muito difícil também. A classe artística hoje, aqui, os músicos, em especial em Petrópolis, têm uma dificuldade enorme nessa comunicação, porque os empresários, infelizmente, eu não vou generalizar, mas na sua grande maioria não entendem a importância da música no ambiente. Uhum. E talvez só sintam falta quando ela se fizer ausente. Aí vai entender o valor daquilo. Né? Então, eu acredito que se somar todo esse repertório, né, todo esse cardápio de virtudes, eu digo e te parabenizo pela forma com que você lida com a classe lá. Né? Você vê que N vezes a gente viu que chegaram bandas maiores e o tratamento é igual, a sua equipe é orientada para tratar bem. E isso que sirva de exemplo para todos. Eu me lembro na pandemia, quando você apresentou já o palco com a corrente, você ligou, né, dizendo o que precisa.
ele foi em busca da questão do alvará para a casa dele, de tudo, cumpriu todas as exigências e, infelizmente, o poder público não entrega isso. É uma cidade que retarda quem está certo, né? Mas ele cumpriu. Então, sempre que tinha as reuniões de governo, reuniões na Câmara, porque eu fui representante tanto de produção cultural quanto da música no Conselho de Cultura, eu sempre pedia para qualquer CNPJ, para qualquer empresário ou o pessoal do poder público, eles falaram, qual o ideal? Eu falava, visita o Burger lá que você vai ver o que é o ideal. E aí, quando batiam lá, viam que até a corrente para passar o músico, a mesa da família do músico, das pessoas que estavam envolvidas no palco, ela já era separada por dentro para que evitasse o contato. Então, ele respeitou todas as normas e tudo. Eu o conheci na pandemia e fiquei impressionado com o grau do que eu preciso. Ele vai lá e cumpre. O que eu preciso agora? O que faz falta? Como é? Então, realmente, o Burger, para mim, artisticamente, é a casa a ser seguida, né? Como um exemplo de relação entre empresário e músico. Já temos aí um fã número 1. Fã número 1 do Burger. A gente tem que tratar o ser humano como ser humano, né? Seja o cliente, seja o músico, seja qualquer pessoa. É lógico que é uma mão dupla, né? Tem que existir respeito de todos os lados e tal. E é o que a gente preza. Porque para você não consegue ter sucesso sozinho, né? É uma soma. Como você falou, a música é essencial. É essencial para a vida, né? Você sem música, acho que você não é ninguém. Né? Infelizmente, na nossa cidade, a música ainda não é bem vista, né? Tem muita gente que chega... tem cover artístico? Eu prefiro um espaço fora do cover artístico. Né? Isso é muito triste, porque tem um profissional ali, aquela pessoa depende daquilo ali. No nosso cardápio tem até um textozinho falando sobre o cover artístico. Né? O cover artístico não é apenas uma contribuição. Muitas das vezes é um salário do trabalhador, artista. Né? Do artista. Então, assim, a gente deixa totalmente voltado ao músico, né? A gente tem até um projeto a gente estava conversando sobre isso, né, para que o cover seja cobrado diretamente pelo músico, para a casa não ter essa participação nem na cobrança, porque eu acho que em algum momento você cobra, a casa cobra, o público acha que de repente você fica com alguma coisa daquele valor. Você não repassa o dinheiro. Né? Então, assim, a gente quer bastante transparência nisso, até mesmo para acreditando que se o músico vai cobrar... Se você está pagando direto o músico, de repente você vai querer colaborar de uma forma até melhor. Né? Até porque o pessoal paga para ir para show, por exemplo. Exatamente. Quero ir no show de fulano, vai pagar a entrada, então... Ai, gente, mas eu adoro restaurante com música. Faz toda a diferença. É muito mais gostoso. Você chega num lugar, tem uma música ao vivo, tem uma E coisa. o Você pede sua bacana é música, que a gente tem uma tradição de que, poxa, o Caetano tá vindo em Petrópolis, e todo mundo fica enlouquecido, né? O cara, beleza, o cara tem as qualidades dele, mas você não tem acesso nenhum a ele, você não conhece, você não tem proximidade. E você não valoriza o músico petropolitano da forma que deveria ser, porque você tem acesso, você chega, troca ideia, o cara tem uma experiência para te contar. Né? O cara já teve uma trajetória como o André, que já rodou, né, várias cidades, já rodou mundo afora aí. Então, o cara tem uma experiência para estar compartilhando com você e você consegue conviver, né, com essa experiência, saber um pouquinho da história de cada um. Coisa que você paga, às vezes, R$700 num show em que você é apenas um show. Né? Ali não, é uma experiência. Né? Realmente você... tem a proposta do lugar, você conhece o artista, você tira foto com o cara, você vira amigo, né? Como teve várias situações lá, né? Do cara botar uma garrafa de uísque pro músico, dar um dinheiro à parte para eles, como aconteceu. Pô, isso é muito Né? maneiro. Então, porque assim, reconhecimento, também, exatamente, né? exatamente. O cara se sente valorizado e Exato. o artista também vai se sentir abraçado, né? Porque Exatamente. às vezes, tem gente que vê, às vezes, o cara lá tocando, o cara fazendo um som maneiro, a pessoa não tá nem aí. Isso também deixa ele desmotivado. A gente observa Tem até só a uma questão das palma, palmas, assim, né? Exatamente. Caraca, tô arrasando. Até a questão das palmas. Você que o público petropolitano não tem esse costume de aplaudir uma banda, aplaudir um músico, né? Então, assim, tem que um começar para o outro vai e acompanhar. No bolo. Né? Então, infelizmente... lá é mais um rock and roll, né? O dia que eu fui no somos rock. a casa do rock na Serra, Isso né? que eu ia falar, né? Não Ali desmerecendo os outros segmentos. A gente tem a terça-feira que é voltada ao samba, né? Um samba de raiz. Ai, adoro Legal. samba também. Eu gosto de tudo, gosto E de até música. entendendo que outras casas têm outras propostas de outros estilos de música, né? Então, você acaba não sendo concorrente. Terça é samba? Terça é samba. Amanhã eu já tenho, então... Temos um projetinho de samba de lugar raiz pra ir. Marcão e Maquininha, que são famosos na cidade. Nossa! Né? Raiz, isso aí. Isso é raiz mesmo. Raiz Raiz mesmo. do raiz mesmo.
E aí tem... Mas o forte mesmo é o rock. O forte é o rock, né? E aí traz bandas quarta, daqui, domingo, traz umas bandas bandas de do fora. Rio, bandas de Juiz de Fora. A proposta é de sempre abrir as portas mesmo para quem está começando na música, né? É o que a gente fala, né, André? Se você não der oportunidade, você não descobre talentos. É verdade. Então já tivemos alguns casos de voz e violão, o cara passar na rua com violão pendurado. Poxa, dá para mim ter uma oportunidade? Dá. O cara vai lá demonstrar o trabalho dele. E se for legal, vai continuar. Ou se não for legal, a gente vai falar o porquê que não foi legal, o que ele tem que melhorar. Né? Então, assim, e o público entende muito isso, nessa proposta de dar oportunidade. E aí você migra também para o entretenimento, tem os jogos, né? Os jogos eletrônicos, que faz a gente voltar ao passado também. Né? Tem o pinball, tem os joguinhos de luta, legal. Que eu, quando criança, tomei algumas costas, porque eu ia lá para escondida, né? Jogar pinball e não podia. Então, tem algumas propostas somadas, né? Que tem alguns brinquedos sem custos, que é o Resta 1, o jogo de baralho, né? Que você pode sentar na mesa lá e jogar uma partida de baralho. Ai, gente, imagina a gente. Thaís, você imagina a gente com aquele escândalo. Teve aniversário da Thaís essa semana. A gente foi jogar Uno. Já era uma gritaria. A gritaria, o desespero que foi. A gente lá no Burger fazendo essa resenha, Thaís. Será que ele vai deixar, gente? Será que você vai deixar, gente? Então, vambora. Gente, é muito competitivo. Mas a gente fazer uma pergunta. A gente vê cada vez mais jovens abrindo empresas, né, começando a empreender. De toda a sua trajetória, você já teve outra empresa que foi de uniforme, sim, né, que você falou, teve o Burger. Um conselho que você daria para quem está começando agora? Geralmente, para a gente se tornar empreendedor, a gente tem um sonho, né? Uhum. Esse sonho sempre tem uma explicação, tem algum motivo, tem alguma forma dele acontecer. O conselho é não desistir dos sonhos, né? Tudo é capaz. Eu tiro por mim aí com toda a dificuldade que eu estou passando, são momentos muito difíceis, mas eu sempre tento buscar uma saída, né? Sempre tento, sim, buscar uma forma, sempre tento ser diferente de alguma forma para poder incentivar né, meu filho de 13 anos hoje que me acompanha diretamente no restaurante e veste a camisa, é um moleque que já tem uma visão fantástica, com pouca idade, né? Os outros não interessaram, seguiram outros caminhos, mas o Júnior segue muito à risca, até relembrando aquilo tudo que eu vivi com meu pai, né? Sim. Então, assim, hoje parece que quando meu pai sempre teve Kombi, às vezes eu tô indo de Kombi embora para casa, aquela mesma coisa, eu tô voltando para o mesmo local, porque a casa é no mesmo endereço, eu tô voltando de Kombi com o meu filho, uma cena que eu vivi com o meu pai. Tá vivendo um sonho, né? Exatamente. Então, assim, é um sonho mesmo, é um valor. O Burger hoje não é só uma proposta de trabalho, né? É por isso que eu peço a Deus todos os dias para que realmente a gente consiga superar tanta dificuldade, porque é um projeto muito lindo, né? Um projeto que, até mesmo a questão dos funcionários, eu não quero o meu funcionário hoje ganhando piso. Eu quero poder oferecer uma qualidade melhor para ele. E até nesse momento é difícil, porque você às vezes passa por um atraso de salário, onde muitos não entendem, porque é muito fácil você ser bom quando você tem dinheiro, né? Agora, você ser bom, ser correto sem dinheiro, que uma coisa que não depende de você, às vezes eu falo lá, gente, o movimento não está legal, mas não tem o que a gente avaliar. Um erro nosso? Não, é tragédia, é falta do dinheiro circulando na cidade, a cidade está falida, o poder público não faz nada para te ajudar, né? Então o cara não sai de casa por N motivos, a chuva dá medo. Na quinta-feira, por exemplo, véspera de feriado, começou a chover, e a gente tem um telhadão lá muito grande, o telhado remete a um barulho ainda maior, né? Sim. Então, as pessoas estão na mesa, vão correndo na porta, o Rio vai botar para fora. Como é que tá, gente? Avisa a gente, tá? Então, assim, as pessoas que saem não têm sossego, né? O tempo que elas ficariam lá 3, 4 horas consumindo, elas comem e vão embora, porque a chuva já deixou com medo, né? Até no domingo do dia 20, a gente levou 3 sustos nesse domingo, né? Primeiro, o Rio botou para fora, era 2h pouca da tarde, em pleno horário de almoço. Teve cliente que largou até prato para trás para poder tirar os seus carros, porque o Rio começou a botar para fora. E eu tirei a minha Kombi já com água pela canela. Então, teve gente que largou, cancelou pedido, teve gente que largou prato de comida para trás. Então, assim, você realmente não tem paz para trabalhar, né? E naquele domingo do dia 20, por exemplo, o movimento acabou. Ali já era. Né? 2h pouca da tarde, a gente foi embora às 7 horas da noite, ainda organizando, levantando algumas coisas, com medo de que poderia acontecer novamente. E isso acaba atrapalhando muito, né? O teu planejamento, a tua estrutura, a tua organização. E
volto a falar, sem ajuda de ninguém, né? Recurso próprio, é suor, é abrindo e fechando a casa, porque você não está no momento de poder contratar uma gerente para poder estar dividindo com você, né? É você sem poder curtir os teus filhos, é você sem poder viajar, porque tu não tem dinheiro. Então, tu tá no limite de estresse, mas você não pode nem dar uma viajada para relaxar, porque tu não tem recurso para ir. E aquilo, ser empreendedor é isso, é acreditar no teu sonho, porque você abre mão de tudo, né? Você atrasa as suas contas pessoais, você atrasa a vida dos teus filhos, porque você acredita naquele projeto. Você tem que botar mercadoria na casa, porque é um cardápio gigante, então eu tenho que ter... hoje não tem isso, não tem aquilo, ninguém entende, acha que você está quebrando, né? Então você tem que manter uma estrutura bacana para que você não perca o foco, para que as pessoas entendam que você está no caminho certo. Então, realmente, ser empresário já é difícil. E em Petrópolis se torna maior ainda, né? O desafio é gigante. Costumo brincar que a gente sobrevivia lá na Rússia fácil, né? Porque na aqui na Ucrânia sendo metralhado, porque a gente é metralhado aqui o tempo todo, né? O teu conceito lá do Burger Club, ele veio, vamos dizer assim, você tinha um aporte financeiro de uma empresa, né, que era a tua fábrica, e o burger seria um sonho, um investimento. Sim. Que era um plano B. Né? Um plano B que se Exatamente. entende, né? Era aquele desafogo. E, de repente, o burger virou a sua fonte principal, porque Sim. veio uma tragédia e levou à fábrica. Você leva isso como sorte? Você ter montado o burger num momento para um prazer e, de repente, ele ter virado talvez a tua fonte de renda principal e hoje ele talvez suportará a fábrica? Ou isso foi planejado? Não foi planejado porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, a proposta hoje era realmente ter as duas empresas. Sim. Ter uma gerência, como na fábrica eu tinha o meu braço direito lá, que era a Ana Paula, e há anos comigo, né? E mês passado eu dispensei ela e, poxa, assim, Rod, não acredito que o nosso sonho acabou, né? Porque os demais foram dispensados e ainda segurei ela por ser o meu braço direito durante 1 ano, pagando o salário dela, suspendendo quando possível, quando não possível bancava o salário dela mesmo sem poder, porque eu acreditava que a fábrica pudesse voltar a qualquer momento. Mas a fábrica é uma proposta a longo prazo, né? Você produz e recebe com 30, já demora 30 dias de produção, e aí você recebe muitas das vezes com 30, 60, 90, 120, né? Então, quando eu me voltei para o restaurante, a proposta é um retorno mais breve, né? Com tudo que hoje o cartão de crédito está tomando conta de tudo, né? Você hoje quase não vê mais dinheiro, mas ainda é um dinheiro mais rápido do que 120 dias para receber uma mercadoria entregue. Né? E a malha tem N processos, né? Você compra a malha, tem que descansar a malha, você não pode cortar de imediato. Então você perde um número de dias num processo de produção. E a comida não, você chegou, fez, está pronto, o cara comeu, pagou, foi embora. Né? Então, assim, a proposta é mais rápida, né? E num momento que eu me vi desesperado, falei, a fábrica, as escolas pararam. E eu tenho que apostar tudo no restaurante porque, querendo ou não, com toda dificuldade, ainda consigo manter um pouco da minha vida, né? Porque os meus filhos estão com bolsa escolar, porque eu não tenho como pagar mensalidade hoje, né? As contas de casa você vai atrasando. Eu tenho o apoio da minha esposa, que é funcionária pública, não ganha muito, mas segura as pontas de alguma forma, como segurou, né, durante o lockdown, porque a gente ficou sem faturamento nenhum nas duas empresas. Então, assim, foram momentos muito difíceis, né? E 1 ano de atraso requer, de repente, 10 anos para você recuperar e botar a tua vida em ordem. Que isso muitas pessoas que não passam não entendem, né? Então, porque você veio Você estava indo bem com a fábrica de uniforme. Sim, poxa, quase 15 anos de E aí, de de trabalho. repente, Padrão, né, de vida, você já tem um tem padrão de uma vida, coisa você meio tá certa. tranquilo. E aí você falou, agora eu vou ver meu sonho. Exatamente. Só Vou que trabalhar um pouquinho o meu sonho. Virou tudo de cabeça pra baixo. Exatamente. Mas assim, você tá vivendo um caos. Mas o tanto que você vai sair com experiência pro teu negócio daqui pra frente, sim. Nada vai E chapar. experiência na prática, né? Porque é o que eu falei, a gente estudou, mas tu não aprende a administrar um Só negócio no em plena dia a pandemia. dia. Qual É foi no o dia a professor dia. que algum dia apontou isso? Não teve nem... Vamos te orientar eu que nunca o nem caminho é imaginei. esse. Nunca Mas mais eu não vou viver viver uma isso, eu vou outra pandemia. porta já. Então, assim, De eu fui repente, buscando... na minha cara. Fui buscando uma metodologia minha, né? E aí Eu você segurei cria a as sua compras, metodologia.
aquela verdadeira frase de eu tô vendendo almoço para comprar janta. E foi exatamente isso. Tinha movimento no almoço, tu compra no outro dia para vender na janta, né? Então, deu movimento no final de semana. No dia seguinte, tu corre e repõe aquilo que tu vendeu. Porque a incerteza era muito grande. Então, não adianta você estocar de um produto que não tem procura. Então, tu repõe aquilo que tu vende. Tá vendendo. E esse foi o caminho de conseguir me recuperar no lockdown. E nesse tempo, você não pensou no delivery, no lockdown? Então, o delivery me assustava pelo fato de não conhecer, né, a estrutura do delivery, né? No Barbaridade eu não peguei diretamente essa questão do delivery. E o delivery não parece não, mas não é simples, né? Não. Você servindo a comida ali, você está vendo o que você está servindo. Agora, Né? até Mas ela o chegar delivery na não. casa Até ela do chegar na casa do cliente, você não sabe o que o motoboy vai arrumar você não sabe o que o no motoboy caminho. vai arrumar e não sabe também até onde vai a maldade de uma concorrência de repente. Ir lá e plantar uma sementinha do mal e falar que tu entregou a pior coisa do mundo e aquilo ir parar na Tomar internet. uma proporção gigante. Entendeu? Internet hoje. Então, hoje, o delivery realmente ele te preocupa por isso, porque não depende diretamente de você e dos teus colaboradores. Mas agora, Né? assim, estrategicamente e necessariamente você Eu tive que buscar esse recurso justamente porque a gente não sabe. Pode parar tudo amanhã? É uma incerteza de todos, né? A gente para ver televisão, o desespero bate. Na China está voltando o número de casos. maior Nos Estados lockdown Unidos, de na todos Filadélfia na China. voltou o uso de máscara, então tu não sabe mais. Já fica tipo, Né? Depois que você já teve 2 lockdowns, podem ter o terceiro. Acho que eles podem tudo, né? agora a gente tem que pensar exatamente nisso, de como É o a que gente o André vai levar falou. daqui pra frente. A gente foi para a prefeitura, arrumamos o banzé, gritamos, esperneamos, mas nada muda. A decisão deles é a decisão deles. Né? Infelizmente, a gente vive num país onde somos pacíficos e não tem o que fazer. A decisão é tomada e pronto, ponto final. Entendeu? E aqui vendem dificuldade, né? Na legalização da música, por exemplo. Eu corri atrás de documentação, de investir, gastei com documentação, com tudo, entreguei a documentação e perderam as minhas documentações. E aí o cara vai lá para te multar, assina aqui que você está fora dos padrões. Mas eu estou fora porque se você não teve capacidade de avaliar a documentação que eu entreguei. Eu não vou assinar. Próprio, né? Pior que foi a própria pessoa Entendeu? Exatamente. que recebeu a documentação dele na prefeitura, com todas as exigências cumpridas. Aí o cara vai lá e quer multá-lo. Aí não tem argumento. Tipo assim, a grande busca nisso tudo é que a cidade ela cria um conceito artístico, né? Ela cria um conceito cultural. Porque as pessoas confundem cultura com arte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É cultural, o cara não te dá o alvará. E é cultural as pessoas dizerem que não querem pagar um couvert, porque é cultural. Agora, e o lado artístico? Como fica desprotegido quando isso acontece? O artista ele fica desprotegido quando você vai com 10 pessoas e diz que 5 vão pagar o couvert. Aí encara o CNPJ, mas 5 não pagarão se chegarem 10 na porta do Rock in Rio. Correto? Então, a gente precisa pensar um pouco também... É uma questão educacional, né? Uma coisa de respeito ao próximo. Poxa, tem alguém ali trabalhando, tem alguém ali querendo me proporcionar um momento agradável, né? Uma coisa legal. Então, eu acho que tem que existir respeito. A educação no país tem que ser mais bem trabalhada, porque a educação influencia tudo, né? Um exemplo, lá no restaurante, por exemplo, a gente tem 2 lixeiras na frente do restaurante. As pessoas jogam fora da lixeira. Aí você tem que brigar com a prefeitura para poder... Então, assim, a prefeitura, tudo bem, ela tem que fazer o trabalho dela, tem que ter a coleta, tem que ter o... Só que a pessoa não tem educação de jogar dentro da lixeira. Aí a pessoa joga armário. Esses dias botaram um sofá, o cliente saiu, sentou no sofá para fazer foto. Quer dizer, vira a brincadeira, né? Vira... Meu Deus do céu. Então, Entendeu? Entendeu? Então, assim, é cruel, né? Realmente, a educação do povo brasileiro, porque não tem essa coisa de respeitar. Né? Então, se torna você... tem que trabalhar por você e ainda pensar numa série de coisas ao teu redor para que tudo fique perfeito. Porque o cara vai sentar na mesa ali com aquela montoeira de lixo, não é um cenário agradável. Não. Né? Então, você tem que brigar para a prefeitura tirar aquilo ali, que se, na verdade, o cara jogasse dentro da lixeira, ficaria tudo organizado. Então, é uma série de administrações que você tem que ter, né? Não é só o teu negócio. Exato. Perfeito. Ai, eu adorei isso, bate-papo. Também, eu quero Adorei comer isso. pizza e burger. Eu tô doida pra provar esse hambúrguer de camarão agora. Tem hambúrguer de camarão? Hambúrguer sanduíche de camarão, Sanduíche né? de camarão. Temos Olha o Fusca, que é o nosso o sanduíche de hambúrguer de feijão.
Hambúrguer de feijoada. Não, feijão não é comigo não, gente. Aí eu passo. Mas Não, mas quando camarão eu tô você dentro. comer, minha Que filha, faz você- sucesso. Ô, pega aí o... Presente? Agora um Opa, presentinho, ele tem um um mimo. Um mimo. Eu quero comer esse negócio, hein? Eu também quero. Nossa, esse sanduíche de camarão. Obrigado. Aqui, ó. Gente, mandou pra Valeu. você. Muito É obrigado. um mimo. Uma Vamos lembrancinha usar do lá nosso no pod. hambúrguer. Pra você usar lá. Botar Com lá na certeza. decoração. Bota lá no meio dos carros lá. Tomar uma cachaça. Mas cachaça do Queiroz. Vai, Nossa, cachaça. aquela caipirinha, gente. Eu dei 3 rodadas assim, eu falei, ué, onde eu tô? A Thaís nem lembra, né? Nem como é o lembra. hambúrguer. Aí vamos fazer uma caipirinha aí dentro. Vamos fazer Vamos lá? Vamos levar o copo fazer uma caipirinha ali dentro? Vamos. Eu topo. Uma lembrancinha Muito legal, pra você. muito obrigado, obrigado. Nada. Muito legal. A lembrança pela participação. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Não, tem novidade pra Gente, você contar pra galera. Então tá bom. Tem casa nova. A gente, devido à enchente, né? A gente está buscando aí um novo espaço, até para termos um pouquinho de paz, que realmente afeta, né? Afeta a saúde, afeta a tranquilidade, afeta financeiramente, porque não perdemos nada material, mas tivemos uma queda de faturamento absurda. E aquilo que eu acabei de falar, você atrasa a sua conta pessoal. Até você conseguir botar a tua conta pessoal em dia, demora às vezes meses, né? Você imagina a perda de faturamento num estabelecimento, o quanto que aquilo implica e o quanto que você tem que trabalhar para conseguir botar tudo em ordem novamente. E isso lembrando que a gente veio da pandemia, de queda de faturamento, de redução de horário, que foi uma coisa absurda na nossa cidade. Nossa, foi brabo. A gente tinha a possibilidade de estar com a casa cheia, 9h30 da noite, você tinha que mandar todo mundo embora, né? Com polícia na tua porta, guarda municipal, fiscal. Então, até isso a gente teve que superar, né? É o que eu falei com o André ainda há pouco, eu não podia nunca imaginar que a gente ia ser proibido de trabalhar. Né? De falar, não sei, hoje eu não posso abrir a minha casa, eu não posso trabalhar. E foi assim por 5 meses e depois mais 10 dias, né? Justamente na Semana Santa, a gente está em pleno... Semana passada nós estávamos em pleno lockdown ano passado, né? Nossa, verdade. Então, Sim. 10 dias de lockdown, quando todo mundo achava, não, agora não fecha mais. E fecharam. Né? E decreta e pluf, você tem que fechar e obedecer e acatar. E você que se vire. São 10 dias sem faturamento. Aí tentamos o delivery naquele momento, mas também estávamos mais conhecidos, mas também não conseguia bancar a estrutura que a gente tem, né? Então, é realmente uma estrutura dispendiosa e que o delivery naquele momento não ia dar conta daquilo que a gente precisava. E aí bate o medo. 10 dias, será que vai ser só 10 dias mesmo? Né? Internação lá em cima. Eu não, A pandemia logo começou com o quê? Foi 15 dias. Vamos pra 15 dias E em vamos já casa. 2 anos já. E aí você tá com casa nova. Fala pro a pessoal gente aí onde é que não tá. tem ainda um local definido, né? A gente está buscando ainda algum local correto, seguro, né? Que a gente não tenha mais essa preocupação. A gente tá traumatizado. Porque para onde a gente olha na cidade, mas tem os pontos já que a gente está namorando, que o namoro está quase virando casamento. E se Deus quiser, vai ser um espaço bem bacana e mantendo a nossa qualidade, o nosso trabalho e o nosso carinho, né, com o cliente, que é o principal, é a nossa preocupação número 1. Vai continuar sendo perfeito. Né? Só na casa nova. Isso aí. Olha, Roger, o que a gente diz aqui, em família, né? Parabéns pela iniciativa, obrigado. por ser tão guerreiro. A gente vê pela a questão de você ter um filho trabalhando direto contigo e um garoto que é muito bacana, muito querido lá. Verdade. E os outros, quando vão, também são muito bem vistos, muito bem quistos. A classe artística também fica muito feliz de estar lá com você. Eu acredito muito que a cidade ela pode se recuperar e ela precisa entender essa coisa do CNPJ, sabe? Valorizar mais o empreendedor local. Verdade. Aí, quando a gente fala, não é só o poder público, as pessoas. Sim. Se as pessoas do município entenderem que a gente pode se juntar, todo mundo, e prestigiar o que é nosso, comprar na loja aqui em vez de ir na internet, ir frequentar o restaurante fisicamente para que aquilo tenha uma rotatividade, que ele tenha uma cadeia produtiva enorme, né, que é garçom, cozinheiro, fazer essas pessoas trabalharem. Se a gente não é só doar algo. Não, doar você doa. Mas se doar, né? Sim. Se Petrópolis for mais solidária com todos nós, entre artistas, empreendedores, pessoas,
a gente vai conseguir um município muito mais próspero, né? Principalmente agora que a gente precisa muito das pessoas, né? A solidariedade não para só em doação, ela precisa ser na compreensão, né? Frequentar, participar, não se negar a pagar os tributos, contribuir, o próprio CNPJ também entender que existe a necessidade de colocar preços justos nas coisas para que também não seja uma coisa abusiva. Enfim, se Petrópolis entrar nesse viés, eu via nessa tragédia, não teve poder público nisso. A sociedade deu um show. Foi mesmo. A população saiu de casa, todo mundo saiu correndo com tudo na mão. Até semana passada eu estava carregando móvel aqui com os amigos. E não teve só a dependência do poder público. O poder público é um braço, sim. Mas a sociedade foi capaz de fazer isso. E se a sociedade sair e fizer como você faz, não, o rio está enchendo, você liga para a prefeitura, e, infelizmente, você precisa sair do seu espaço porque não foi feito um trabalho de longa data ali naquela região do Bing, que é a avenida central ali. Eu digo, só lamento, né, que o Burger precise sair dali por esses motivos, né, que fossem outros, mas os motivos reais são que, se você ficar ali, você vai falir, porque realmente não tem como. Né? Mas que outros que venham para aquele local sejam prestigiados com algo que aconteça, sabe? Num breve tempo, senão a gente fecha. Né? A gente até consegue, né? A gente conseguiu a máquina de dragagem, ficou lá estacionada por quase 30 dias, através de um vereador, que eu prefiro nem falar o nome dele, porque mas que isso faça a gente repensar, né, nas eleições, de colocar realmente pessoas capazes, com vontade, né, e realmente mudar, porque não adianta mudar meia dúzia e continuam 10 lá dentro. Né? A máquina ficou lá na frente, o cara fez um videozinho dizendo que o problema do Bingen estava solucionado. Né? E o problema do Bingen é algo muito maior. Né? Jogaram um asfalto no Bingen sem nenhum planejamento. Né? Botaram um asfalto, não teve um planejamento de, por exemplo, na reta lá do restaurante, que é uma área grande, só tem um bueiro. Então, quer dizer, a água sai, ela vem toda para cima de mim, que o caimento é para cima de mim, eu só tenho um bueiro na minha frente para dar conta desse aguaceiro todo. Né? Com o asfalto, o nível do asfalto subiu, tampou as bocas de lobo, não tem boca de lobo mais para escoamento, e aí eu fico com a pancada da chuva toda para cima de mim. Né? Então, assim, é um dos motivos que a gente está realmente indo embora, porque não dá para toda hora ficar brincando de lavar, toda hora ficar enxugando, né? E toda hora somando prejuízos, como entrou água nos carros, entrou água nos freezer, na geladeira, derrubou mesa, levou o chopeiro embora. Então, assim, cada hora vai ser um novo momento, né? Um novo sofrimento. E é o que você está falando, as coisas passam. Né? Hoje a gente ajudou, muitos ajudaram, mas daqui a pouco isso cai no esquecimento. Né? Daqui a pouco eu vou esquecer que eu fui prejudicado, vou continuar, de repente, o meu trabalho lá se eu não tomar uma iniciativa de mudança. Né? E ano que vem o verão novamente, aí eu vou ser relembrado na dor de que aquilo nada mudou. Né? Porque a gente esquece. Né? Tem até síndrome do céu azul, né? Que passou e você esquece que aquilo, né, que a chuva te proporcionou aqueles momentos. Então, assim, eu acho que vai ser alguns anos, né, para a gente poder realmente evoluir, porque para onde a gente passa, para onde a gente olha, tem um cenário triste. Né? Tem uma barreira, uma história, um rio que acabou, tem a rua do túnel que está afundando. Então, quer dizer, é muita coisa envolvida. Né? Realmente é muita tristeza em pouco espaço de tempo numa cidade só. E aí a gente fazer o que a gente pode fazer, trabalhar. É isso, né? aí. E viver essa nova fase que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente já tem uma nova fase que é pós-pandemia, né? Que não é nem pós, né? Não, a gente ainda está nela, né? Então a gente já teve que aprender. Muita gente falou que o ser humano ia evoluir, isso não aconteceu, né? Muita gente não muda, não adianta que não foi a pandemia que mudou o ser humano. E agora mais essa novidade para a cidade para a gente poder superar, né? Então é só trabalhando, não tem outra forma, porque cair do céu realmente não cai, não tem jeito. Então é isso, galera. Bota. Deixa eu, aqui, ó. Regaça as mangas, se você quer ser um empreendedor, um empresário de sucesso. Como disse o Rodney, não tem outro jeito a não ser trabalho. Trabalho. É isso aí. Então é isso. Até a próxima. Tchau, galera. Valeu, gente. Beijo. Valeu.